A gente cresce ouvindo que a gente é pecador e que a gente não é digno de ser algo a mais ou de ter algo a mais. E para quem é dos anos, eu acredito, de 90 para trás, né, sabe muito bem o que é isso. Principalmente se cresceu em lares de religiões e igrejas que impôs e colocou ele tão intrínseco na gente que nós já nascemos pecadores, que Jesus morreu na cruz para salvar a gente dos nossos pecados. Imagine uma criança, um adolescente se formando e acreditando nisso. Tudo isso para tirar o nosso poder. E eu quero te dizer que você não é um pecador, que você é merecedor. Não é interessante para o sistema, e quando eu falo sistema, é tudo interligado, seja religiões, indústria, política, etc. Que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas tenham o poder. Como que eles vão controlar a massa se as pessoas acreditarem e saberem que elas podem mais? Isso não será possível. Então, desde criança a gente cresce ouvindo isso. Você é pecador, você não pode isso, você não pode aquilo, com inúmeras crenças, inclusive de como deveria ser criada uma família, de como que vai ser. É como se eles já estabelecessem um passo a passo de como deveria ser sua vida para que eles consigam controlar, né? E além de isso acontecer nos lares, acontece muito nas escolas, que eles ensinam apenas o básico, o que eles acham que deveriam compartilhar, e muitas das vezes aquilo ali não serve basicamente para nada. O que a gente aprendeu ali na escola que ensinou pra gente na vida? Praticamente nada, né? Quando eles falam de ensino religioso, por exemplo, eles impõem ali uma matéria e tem outras pessoas que nem são daquelas religiões. Mas para além disso, eles não ensinam educação financeira, não ensinam sobre inteligência emocional, não ensinam sobre espiritualidade em si. A história é muito básico, né? Então a gente cresce sem poder, sem só aceitando, mas sempre tem pessoas que questionam. Sempre tem aqueles alunos, os rebeldes, ou pessoas na sociedade ou na família que são os chamados de rebeldes porque são os questionadores ou que não aceitam isso que eles impõem, né? E através dessas muitas crenças a gente cresce com muitos traumas, desequilíbrios, que às vezes, muitas vezes a gente não sabe que rumo tá tomando a vida, se a gente tá fazendo certo, sente que não tem sentido, entre inúmeras outras coisas, né? E a gente precisa aprender e entender que a gente é merecedor, que todos nós somos deuses, que a gente é capaz, né? Estamos aqui como humanos, estamos aqui para experienciar, vivenciar tudo isso, para evoluir. E a gente precisa resgatar esse nosso poder, né? Nós mulheres, o nosso poder ele foi tirado há muitos e muitos anos, muitos séculos, enfim. Quando as mulheres, elas já foram idolatradas, elas já foram consideradas sagradas porque elas geravam uma outra vida, né? Mas, é claro, aí vem, né, toda a história, patriarcado, igreja, enfim. E as mulheres, com todo aquele poder, inclusive o poder que elas tinham de trazer cura, e eu falo a cura de, por exemplo, da sabedoria, através das ervas fazer um remédio, ou que seja um emplasto, acho que fala, né? Em outras coisas, eles viram ali um perigo, né?
Tipo, as mulheres vão dominar desse jeito, porque elas geram uma outra vida. Elas têm esse poder dessa cura, dessa transformação em outras coisas, vamos tirar o poder delas. E aí as mulheres começaram a ser caçadas como as bruxas por conta dessas práticas. Se as mulheres não eram casadas, se elas eram livres, elas eram caçadas. Qualquer motivo era motivo para achar que uma mulher era bruxa e ela merecia ser condenada, queimada, etc, né? E aí, nessa vida, nesses tempos, quer dizer, as mulheres... E, gente, eu estou falando, igual eu falei, anos 90, 80 para trás, né? Que essa é a minha geração. Hoje, com essas novas gerações, muita coisa está sendo questionado, mudado, até as questões de trabalho, de não aceitar as longas escalas, não aceitar um monte de coisa. Então, assim, vem tendo essas mudanças, né? Muito significativas, mas as mulheres, elas foram criadas para, por exemplo, servir aos homens, aos seus maridos, a ser mães e ser submissas, né? E lá atrás não podia votar, não podia trabalhar, não tinha direito de fala, né? Porque quando elas tinham poderes, eles foram lá, queimaram, tiraram o poder das mulheres e as mulheres perderam isso para elas ficarem submissas, né? Então a gente também cresce com esse sentimento de inferioridade, né? Eu não sou feminista, não tenho esse posicionamento nem nada, mas de toda forma a gente vai sendo diminuída e isso reflete em muitos traumas e muitas questões emocionais na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E a gente tem que se colocar num lugar de acreditar, entender que a gente é capaz e que a gente é merecedora, né? Eu não digo pra gente assumir essa atitude, essa energia totalmente yang e masculina, de ter que lutar. Não, eu não sou a favor disso, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Mas a gente precisa entender o nosso lugar, que a gente tem poder e que a gente é capaz e tentar se libertar dessas amarras. Eu acredito que a gente não consiga se libertar 100% desse sistema, né? A gente depende deles para muitas coisas, mas a gente consegue sim ir se desvencilhando e se afastando, né? Uma das coisas que é muito interessante, que eu estudei bastante sobre isso na época que minha mãe estava doente, e que começou tudo a fazer sentido. Tudo começa, por exemplo, com... não é que tudo começa, eu vou fazer uma linha aqui de raciocínio. As alimentações de hoje em dia, questões de fast food, dos processados, de tudo isso, de tudo ter muito agrotóxico, de ter muitos metais pesados. Então, eles já criam os alimentos para que você consuma, vicie naquilo e você adoeça e você precise da indústria farmacêutica. E que aí uma coisa vai interligando a outra, que até nisso eles conseguem nos controlar, né? Então, eu busquei, teve vários fatores, já falei pra vocês em outros vídeos, mas eu busquei uma alimentação mais saudável e com isso eu consigo me distanciar um pouco, né, me desvencilhar desse sistema em si. Hoje, com uma alimentação mais saudável, eu não dependo da indústria farmacêutica. É claro que se eu precisar, eventualmente, tive uma dor de garganta, um resfriado, alguma coisa, se por meios naturais eu não conseguir, eu vou lá, né, e vou consumir aquele medicamento, né? E um detalhe é que todos esses medicamentos, tudo aqui tem uma origem natural de ervas, só que eles colocaram ali os sintéticos, né, feitos em laboratórios, e a intenção deles não é curar. Porque se curar você vai deixar de ser um cliente para eles. E aí, cada cliente curado, eles vão falir. Então não é interesse. O interesse é tipo eles te manterem ali para que esse dinheiro continue movimentando. Eu nem vou entrar muito nesse assunto porque é um pouco polêmico,
Mas assim, para vocês entenderem que a gente está nesse sistema, mas a gente não precisa depender e pertencer 100% a ele, entendeu? Então, como eu falei para vocês, com uma atitude que eu tomei de tentar ser um pouco mais saudável, isso são escolhas que a gente faz diariamente. Hoje eu tomo um único medicamento, que é o da minha tireoide, que eu tenho, né? Eu falei em outros vídeos também que eu tenho uma doença autoimune. É a única coisa que eu consumo. Se eu tenho uma dor de garganta, quando eu tenho, porque aí eu parei de adoecer, né? Já tem 4 anos já que eu sou vegetariana, que eu tento me alimentar de uma maneira mais saudável. Gente, eu tinha muitos problemas de estômago, eu tinha muitos problemas no intestino. Tudo isso parou. Hoje em dia, raramente eu adoeço, né? Tipo, eu tive uma gripe, acho que foi em janeiro, aí eu fiquei assim, malzinho, mas aqui, é que eu também mudei de país, o tempo é diferente, tem tudo isso, né? Mas aí tentei por meios naturais, com chás, essas coisas. Aí eu vi que tava meio ficando ruim, uma garganta meio doendo, fui lá, comprei uma pastilha também mais natural. E foi isso, gente, vida que segue. Não fico dependente de antibiótico, aquele monte de remédio, enfim. Mas o foco aqui é falar que a gente precisa se colocar num lugar de tipo, eu tenho poder, eu sou merecedora. E eu comecei a ouvir da Louise Hay, eu já li alguns livros dela, já vi documentário, e ela tem chama Oração do Merecimento. Mas você pode entender como um mantra, como uma ativação, afirmações que você repete ali, que você é merecedor. A gente é merecedor de prosperidade, a gente é merecedor de um amor verdadeiro, de parcerias leais, de pessoas boas na nossa vida, a gente é merecedor de ter saúde, a gente é merecedor, gente, de tudo. A gente é infinito, tudo é um conjunto. Nós somos Deus, a gente faz parte desse todo, né? E a gente não pode permitir se adoecer, se entristecer, se submeter a tudo isso por conta dessas crenças. Então, assim, cada pessoa tem o seu momento que vai começar o despertar. Tem muitas pessoas que nem vão despertar, né? Então, estamos todos aqui passando por essa transição planetária, por esse momento muito importante, mas eu quero dizer aqui para os que já estão, né, nesse caminho desses despertos e que não é fácil resgatar esse poder, porque são anos, gente, anos de crença sendo implementada, desde quando a gente é criança, vai crescendo no meio disso e se desvencilhar disso tudo não é fácil. Eu mesma, estando imersa há muitos anos nesse meio de despertar da consciência, nesses estudos e tudo, muitas vezes eu me pego com umas crenças. Às vezes eu falo algumas coisas que são tão automáticas que aí eu me vigio e falo assim, gente, isso não é meu. Tipo, isso eu cresci ouvindo isso, mas essa não é a verdade, não é quem eu sou mais, não é quem eu acredito, né? Então aí eu me coloco já num lugar mais de observadora e de corrigir isso. Porque senão a gente vai sempre se sentir que a gente não merece, que a gente é inferior e que o mundo é isso, ai, e que as coisas são desse jeito e que sabe? E não é. Então, resgate o seu poder e acredite que você é merecedor. Eu vou deixar aqui para vocês essa oração da Louise Hay. Eu tenho um vídeo aqui também que já tem uns dias que eu não tô fazendo mais, mas antes eu fazia todos os dias de manhã e eu já meio que ia decorando já as palavras e colocando aquilo na minha mente. Porque tem dias, é claro, gente, a gente tá neste meio, né? E a gente não pode também se afastar, ficar, tipo, numa caverna longe de tudo e de todos. Só que é desafiador quando a gente vai pra fora e a gente convive com outras pessoas, que é claro, né? A gente tem outros pensamentos, que tem muitas pessoas que não estão despertas, mas é ali que a gente vai evoluir. É ali que a gente consegue olhar e observar o que a gente ainda, de repente, precisa curar na gente mesmo. E então é uma prática diária, né, que a gente faz. Então eu vou deixar aqui pra vocês. Contem pra mim se vocês já conhecem essa oração, se já ouviram falar, né? E sobre essas crenças, tudo que eu falei aqui, o que vocês acham disso? É só uma breve pincelada mesmo, né, que eu queria trazer e que eu fico refletindo muito sobre isso. E é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir aqui pra vocês, se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo, do meu conteúdo, né? Que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. E é isso, eu vejo vocês. Um beijo e até mais.